Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos dos dois planos. Que a paz do nosso divino amigo Jesus esteja nos nossos corações, nos nossos pensamentos, de hoje, pelo menos até o final da eternidade, né? Nós hoje faremos uma pequena análise, né? Até porque não somos tão ainda sabedores da lei de Jesus, isso não só da escrita, mas principalmente da vivida. Mas faremos hoje então uma reflexão do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Amar os vossos inimigos. E nós escolhemos aqui desse capítulo que fala sobretudo na recomendação crística de retribuir o mal com o bem, que está lá no Evangelho de Mateus, que diz o seguinte, no seu capítulo 5, versículos 43 a 47. São essas as palavras de Jesus. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz levante o sol sobre os bons e sobre os maus, que faz que se chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazei mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Quando nós temos a oportunidade de experimentar a palavra de Jesus, logicamente ainda nos falta não o necessário entendimento, mas o necessário comprometimento com a vivência desses ensinamentos. Reparem que em todos os momentos da sua vida apostólica, dos 30 aos 33 anos, Jesus teve a oportunidade de fazer com que aquela palavra dura da lei mosaica, necessária à época que foi instituído o culto ao Deus único, ela tivesse, de certa forma, não uma substituição, mas uma elucidação, porque esse Senhor dos Exércitos, Jesus, começou a contextualizá-lo como um pai, e um pai que queria que o melhor fosse dado aos seus filhos, mas que deu a esses filhos essas escolhas. E em todas as oportunidades, nós lembremos que a época do Cristo era uma época muito conturbada. Imaginemos que Israel experimentava, acima de tudo, o jugo de Roma, o domínio dos romanos, e que tinha, àquela época, no rei Herodes, uma pessoa que buscava, acima de tudo, a contextualização dos prazeres do mundo e das possibilidades de lucro, de exercício de poder, não se importando com aqueles que fossem objeto das leis, muito menos dos princípios religiosos. Então a palavra inimigo era vivenciada por aqueles que tinham, naquela vivência, a mão pesada de uma nação que dominava-lhes e que eles, acima de tudo, de forma odiosa, tinham por aqueles que dominavam os sentimentos bem contrários àqueles recomendados por aqueles que vieram antes de Jesus, os profetas e sobretudo por Moisés. Então a palavra inimigo, à época de Jesus, ela tinha que ser contextualizada. E aqui nessa passagem de Mateus, ele fala dos publicanos. Os publicanos eram pessoas que, à época de Jesus, eles tinham o conhecimento, acima de tudo,
da necessidade de fazer com que a coleta dos impostos fosse levada a ferro e a fogo, tanto para Roma como também para Herodes e o seu séquito, e também para eles próprios, né? Então essas pessoas, os publicanos, que eram consideradas pessoas de má vida pela coletividade, mas que Jesus colocava-lhes como pessoas que também faziam coisas interessantes e coisas bondosas. Mas aí, a palavra de Jesus pede que aqueles crentes, ou seja, as pessoas que tinham uma crença no Pai Celestial, deveria ter um entendimento diverso para aqueles que carregavam na sua existência a possibilidade da convivência com alguém que não era necessariamente pessoas que agiam nem pensavam como eles. E essa contextualização do inimigo era, de certa forma, muitas vezes o ponto de perdimento de muitas criaturas, porque embora a amorosa palavra de Jesus convocasse a todos pela convivência fraterna, algumas dessas criaturas, os próprios doutores da lei à época, faziam uma distinção, colocando como pessoas que não eram merecedoras dessa misericórdia divina. Então, quando Jesus conta, olha, as pessoas de má vida, os publicanos, fazem coisas que as pessoas boas também fazem, mas nem por isso quer dizer que eles são bons ou que são maus, mas há necessidade então de se avançar um pouco mais, tendo por aqueles que se dizem seus inimigos uma amorosidade. Lógico que a época de Jesus ficava muito difícil, então ele queria elucidar acima de tudo, porque sabíamos que nós ainda estávamos num ponto difícil do conhecimento dessa lei e muito mais longe ainda da prática dela. Mas ele queria colocar para esse inimigo um peso maior enquanto filhos de Deus como nós. Ora, porque se eles eram merecedores que o sol nascesse, que a chuva os refrescasse, então, por análise, por serem filhos de Deus, eles também eram merecedores da nossa misericórdia. Lógico, não deu tempo dessa contextualização, e que Jesus depois disse que no tempo devido mandaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que teria a capacidade de fazer com que a sua lei fosse entendida não apenas pelo intelecto das criaturas, mas pelos seus corações. Então, por esses inimigos, nós temos momentos como aquele em que Pedro e Jesus estavam ali conversando sobre o perdão, e que Jesus contextualizou, após a pergunta de Pedro, se nós deveríamos perdoar a esses que nos ferem 7 vezes. Então Jesus dá uma amostra não só da sua grandiosidade, mas da necessidade de nós fazermos com que esses filhos de Deus que caminham conosco nessa vida sejam merecedores dessas bênçãos. Então Jesus disse que não era até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque o inimigo de hoje, com certeza, foi o irmão querido ontem, mas que inexoravelmente será um irmão fraterno amanhã. O Cristo de Deus disse que a sua tarefa seria fazer com que todos os habitantes humanos dessa terra um dia sejam espíritos redimidos, iluminados. E que sua tarefa só estaria conclusa quando nós não só entendêssemos a sua mensagem, mas quando tivéssemos a capacidade de praticá-la em toda a sua extensão. Porque quando nós falamos dos nossos inimigos, nós nos esquecemos que o ódio, ele nunca separou ninguém. Pelo contrário, nós fomos criados simples e ignorantes e escolhemos caminhos diversos dos caminhos do bem, mas voltaremos para ele. Então, todo ferimento ocasionado no nosso irmão de caminhada, logicamente é um ferimento que nós ferimos a nós mesmos. Então, numa análise mais profunda para o entendimento nosso, é mais ou menos assim. A ofensa odienta, ela é mais ou menos igual uma gilete.
ela tem dois lados. Então, quando eu ofendo alguém, eu coloco ele muito próximo de mim. Então, quando essa gilete ofende o outro com um lado, o outro também me ofende. Então, essa análise é que nós falamos da necessidade do perdão. Porque o ódio ele não separa, ele une. Mas por que une? Ora, é simples. Enquanto eu carregar esses sentimentos odientos, enquanto eu despertar para aquele que caminha conosco esses sentimentos de ira e de ódio, nós estaremos ligados até desfazer essa algema e nos colocarmos como criaturas fraternas. Não nos iludamos. Muitos de nós, desde essa vida, não conseguimos experimentar a paz. Porque o ódio, ou a ira, ou o sentimento negativo que eu tenho contra o meu irmão de caminhada, e que eu insisto em chamar de inimigo, até no meu pensamento é mais ou menos assim. Quando eu lembro dele, a minha pressão arterial sobe, a minha temperatura sobe. Então, naquele momento, eu estou colocando dentro de mim um veneno para fazer mal para o outro. Eu sinto primeiro. E mais que isso, eu sei que eu sou uma fonte geradora de energias, que se forem benéficas, vão cair sobre mim como uma bênção. Mas se forem maléficas, logicamente, cairá sobre mim como um ácido que fere e que corrói. Jesus, quando nos convocava esse amor aos nossos inimigos, não é de pronto fazer com que essas criaturas que nos ofendem sejam merecedoras dos nossos melhores amores, mas que nós tenhamos o entendimento de que há necessidade do reajuste. Mais que isso, pela abençoada misericórdia de Deus, nós somos colocados à prova na convivência doméstica, por exemplo, as mais das vezes com criaturas com as quais nós temos compromissos, nós temos débitos, nós temos reajustes a fazer. Muitas vezes não entendemos essas antipatias gratuitas que eu tenho contra um irmão, filho do mesmo pai ou da mesma mãe, contra um pai, contra um esposo ou uma esposa, que aqueles anos de um idílio favorável, afetuoso, se transforma num ódio mortal. Ninguém paga sem dever. Nós não somos colocados gratuitamente uns frente aos outros, mas é a misericórdia divina que cai sobre nós, para que nós tenhamos a capacidade de entender que o outro, como nós, somos filhos do mesmo Deus, que carecemos das mesmas afeições, que experimentamos sentimentos muitas vezes antagônicos, mas são próprios de nós mesmos, das sombras que nós ainda insistimos em ter dentro de nós. Eu vou fazer uma reflexão sobre o inimigo, para a gente ter a capacidade de fazer aqui uma análise sobre nós mesmos. A paz de Jesus, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, quando ele fala: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Mas pouquíssimos de nós entendemos saúde, pouquíssimos de nós entendemos essa recomendação de Jesus. E certamente aqueles que têm nos seus inimigos pessoas que lhe tiram a paz, são exatamente aqueles merecedores dos nossos melhores sentimentos. No livro Paulo e Estevão, nós temos, numa análise de Saulo de Tarso, quando experimentando as glórias que o Sinédrio lhe dava como doutor da lei, como alguém que tinha a fala fácil,
que tinha na memória toda a lei mosaica e que se considerava um detentor de um poder que foi lhe dado por Deus. E queria defender essa lei de Deus para que nunca fosse maculada nem violada. Mas no dia em que conhece um jovem chamado Estevão, na casa do caminho, onde Pedro, Tiago e João acolhiam nas cercanias de Jerusalém aqueles desvalidos, não só padecedores das dores físicas, mas sobretudo as espirituais. Numa dessas oportunidades em que ele vai visitar, porque soubera que havia um jovem que estaria a macular a lei mosaica. E naquele dia em que ouviu Estevão, a paz do mundo que experimentava Saulo de Tarso pela sua proeminência foi-se embora. Ele entrou numa guerra interna que não via outra necessidade senão dizimar Estevão, e com ele todas as ideias absurdas trazidas por um certo Jesus de Nazaré. E no momento em que a sua noiva Abigail, que era irmã de Estevão, chamado Gesiel, porque ele fora vendido como escravo. Obrigado, presidente. Fora vendido como escravo, e um senhor romano de nome Sérgio Paulo foi que lhe deu a liberdade, porque ele fora acometido de um mal, e Estevão cuidou dele, ou Gesiel cuidou dele, para que não perecesse, e depois pediu que ele, ao ser livre, mudasse de nome. Então, no dia do cumprimento da sentença que Saulo de Tarso deu a Gesiel, que era o apedrejamento por heresia pelas suas pregações, ele pediu que naquele momento a sua noiva pudesse testemunhar a suprema glória dele. Só que ela, naquela época, já tinha conhecido Jesus através de Zacarias e sua esposa. E naquele dia, Paulo fica consternado, porque primeiro que ela não chegou antes do início da cerimônia, e segundo porque quando as pedras tiravam daquele rosto, ainda jovem, sangues, ele ali acorrentado, em momento algum endereçou aqueles que eram seus ofensores, os seus algozes, que gritavam palavras de ordem. Ele não olhava para aquelas criaturas com nenhum sentimento diverso do amor. Então a paz que Estevão experimentava era a paz que era tirada de Saulo de Tarso. E quando chega a sua noiva, que olha para aquela criatura com o rosto desfigurado e reconhece o seu irmão, que há tantos anos não via, que grita o seu nome, eis que Saulo de Tarso então é tocado ainda mais na sua ira. E ela desfalece, ele peça que encerre o apedrejamento, traz-no para um ambiente próximo, e lá o restante da sua paz do mundo é retirada, porque Estevão, num olhar fraterno para Saulo de Tarso e para sua irmã Abigail, diz: olha, Abigail, ele não está a fazer nada demais, ele está aqui no cumprimento da lei de Moisés. Mas você imagina quando ele conhecer Jesus. E aqui eu encerro essa fala, porque nós sabemos que depois, durante os 3 dias de cegueira, depois de encontrar Jesus na estrada de Damasco, o nosso irmão Saulo de Tarso mergulha para dentro de si. E naqueles que ele via como inimigos, ele começou a ver então, com os olhos amorosos, que Jesus o fez depois enxergar irmãos de caminhada.
Então, esses inimigos que nós hoje estamos a fazer nos dias de hoje são irmãos queridos, porque a paz que Saulo depois, como Paulo de Tarso, experimentou, só se deu no dia em que ele tomou 39 chibatadas em praça pública. E aí ele entendeu que no momento grave do perdimento de Estevão, ele tinha exatamente a mesma paz, porque estava ligado à fonte sublime do amor que Jesus lhe ensinou. Então muitos de nós hoje estamos a experimentar essas verdadeiras guerras internas, porque nós não entendemos ainda que esse que nós temos como nosso inimigo será no futuro um irmão querido. E a nossa alegria será muito grande no momento em que nós entendermos que essas guerras que nós travamos contra o outro, nós deveríamos estar travando contra nós mesmos, na nossa invigilância, das sublimes oportunidades que nós temos de testemunhar o ensinamento de Jesus, sendo mais paciente, de ter o entendimento dessa caridade que eu busco para mim mesmo. Eu só terei quando eu tiver condições de ofertá-la aos demais, porque a felicidade que eu quero colher hoje eu devia ter plantado ontem, mas ainda dá tempo. Nós estamos vivendo os estertores do mundo de expiações e provas. Aquela nova terra que Jesus diria que seria herdada pelos mansos e pacíficos, é que nós temos que almejar. Mas nós não conseguiremos ser admitidos nessa terra nova se nós não tivermos a capacidade de ver que o inimigo de hoje nada mais é do que a suprema possibilidade que o Pai Celestial nos consegue para o exercício do perdão, para transformar essa ira que me consome na possibilidade sublime do perdão. Não tenhamos dúvidas, o tempo é chegado. Não temos mais a capacidade de dizer que não conhecemos, porque a palavra de Jesus, que muitas vezes, em várias e várias encarnações pretéritas, nós temos renegado, ela nos chama cada vez mais ao exercício dessa amorosidade. Esses tempos que Jesus fala que é a última hora, é um chamamento sublime para que nós entendamos que, ao invés de endereçarmos a esse que nós temos na figura de um inimigo, esses sentimentos negativos que nos corroem, nós devemos substituí-lo pela amorosidade, pela prece sincera, de querer que esse mal que essa criatura possa ter nos feito, que ela entenda que é exatamente o tamanho do mal que ela irá colher. Porque o Cristo sabiamente disse que a cada um segundo as suas obras. Então que as nossas obras hoje sejam exatamente essas, de transformar essas inimizades que nós carregamos às vezes por milênios em fraternas amizades, de entender que aquele que fez todo o bem que podia ao mundo, que deu nesses 3 anos de vida pública o roteiro seguro para que nós alcancemos essa paz que tanto buscamos, nas oportunidades que nós temos, nós cruzamos os braços, enquanto aquele que nós dizemos seguir morreu de braços abertos na cruz. Em sede de conclusão, que a amorosa
fala de Jesus possa ecoar nos nossos corações, nos convidando a viver um tempo novo. Amai como eu vos amei. Essa é a meta. Fiquemos em paz. Em primeiro lugar, agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Agradecer essas bênçãos, esses ensinamentos trazidos, com certeza, com o coração do nosso irmão. Palavras e exemplos como os de Paulo e Estevão, muito bem lembrado, que são profundos em nossas vidas. Rogamos a Jesus nesse instante que essa luz de bênção e de paz permaneça em nossos corações. Vamos visualizar também como se fosse uma chuva de luz sobre nossas cabeças que chegam através dos nossos mentores amigos, refazendo todas as nossas forças físicas e espirituais. Somos gratos a Jesus pela oportunidade dessa noite. Graças a Deus. Nós convidamos os nossos irmãos médios para que eles se posicionem, para que a gente possa fazer esse passe nesse instante. Rogando a Jesus mais uma vez que essas luzes que chegam de Deus para cada um de nós nesse instante fortaleçam o nosso organismo físico e espiritual. Vamos continuar sentindo nesse chuveiro de luz, nos fortalecendo, nos equilibrando, nos trazendo a paz. Vamos lembrar dos nossos lares, visualizando essa luz percorrendo todos os ambientes. Vamos imaginar uma luz bem clarinha, desfazendo qualquer energia negativa, qualquer pensamento negativo, e deixando ali muita paz, muita luz em todos os ambientes. Vamos lembrar dos amigos, do local de trabalho, de estudos. Também, como foi muito bem lembrado aqui no nosso ensinamento dessa noite, vamos fazer uma vibração especial para aqueles irmãos que nós temos maiores dificuldades de convívio. Vamos imaginar esses irmãos agora de uma forma diferente. Vamos procurar imaginá-los envolvidos nessa luz. Vamos, o seu anjo da guarda, o seu mentor amigo, estender as mãos sobre eles nesse instante, e essa luz circulando, melhorando todo o seu corpo físico, todo o seu corpo espiritual. E um momento de maior dificuldade nossa, nós temos oportunidade nesse instante, em pensamento, de pedir perdão a esses irmãos, se de alguma forma nós nos ofendemos, para que possamos sentir esse retorno dessa energia de bênção e de paz em nossos corações. E com esse retorno, Senhor, que essa luz permaneça no coração de cada um, hoje e sempre. Graças a Deus.